Boa noite, está no ar o Tribo do Verdão. Hoje, segunda-feira, uma noite chuvosa em Goiânia. Estamos ao vivo, você pelo canal 14 da NET e você pelo portal metropolinews.tv.br. E o Goiás empatou no primeiro jogo, mais uma vez continua invicto. Não foi o Goianésia, realmente o pessoal até pensou que poderia até quebrar essa invencibilidade, mas o Goiás se mantém invicto e joga por outro empate para ir à final do Goianão no jogo de volta. Boa noite, Samurai. Conosco o Samurai da Comunicação Esportiva em todo o Brasil. Boa noite, Samurai. Boa noite, Ismael. Boa noite ao André Rodrigues, a Júlia Franca, você que está em casa acompanhando o Tribo do Verdão. E como você disse, né, Ismael? O Goiás continua invicto. A gente que ficou um pouco temeroso quando o Goiás perdia por 1-0 e com um jogador a menos, realmente é uma situação complicada. O Goiás buscou o empate e continua invicto, o único time invicto na competição. O meu boa noite a Júlia Franco, a musa do Goiás, a musa do Tribo do Verdão, futuramente a musa do Goianão, né, Júlia? Boa noite. Boa noite também para quem está acompanhando hoje o Tribo do Verdão. E é isso, o Goiás continua invicto, né? E eu tô cada vez mais confiante nesse campeonato com título invicto, viu? Tá vendo? O Tribo do Verdão é pé quente, né? A gente falou aqui de invencibilidade, tá acontecendo isso. Você, eu falei e eu acertei o placar, viu, gente? A Júlia falou que ficar 2-1, né, Júlia? Foi 2-1. Ô, Júlia, eu te falei que ele joga isso lá. A gente tava esperando. Lógico. Boa noite, André Rodrigues, que você não sabia pra quem que ele tava torcendo, Goianésia, pro Goiás. Até acho que aqui é a tribo do Goianésia, né? Boa noite, André. Boa noite, Ismael. Boa Obrigado, noite. conectado, plugado. Opa, boa noite, Ismael. Boa noite ao Johnny, a musa Júlia, a você ligado, a você conectado aqui no Tribo do Verdão. Estamos mais uma vez no clima e no pique, na sua Metrópole News. Ismael, pra mim, foi uma surpresa ontem, que eu achava que o Goiás venceria o Goianésia. Mas, tipo assim, não é porque, deixando as brincadeiras de lado, não é porque eu acertei o placar, coisa parecida. A gente previa isso porque realmente o time quando chega numa final, numa semifinal no caso do time do interior, ele vai se superar. Ainda mais jogo da TV, jogo da mídia, ele vai mostrar tudo. Por isso que eu falei que daria empate. E o Goiás também, ele tem toda a vantagem, igual nós falamos, igual até o torcedor. Por falar em torcedor, você pode desde já interagir conosco no Facebook Tribo do Verdão. Agorinha vamos formular as enquetes para você opinar. Então a pessoa se supera e o Goiás hoje não precisa nem ganhar para ser campeão. Igual o torcedor falou uma vez, Goiás pode empatar até a final. Isso ele já obteve a vantagem, né? Então, para ele, tanto faz. Já fez tudo que tinha de fazer. E se terminar com empates, né, Samurai? Exatamente. Termina invicto. Exatamente. Aliás, ele pode até perder uma e ganhar outra pelo mesmo placar. Mas né? aí fica ruim. Aí perde a visibilidade. Aí perde a graça, né? Exatamente. Olha, é um campeonato que não é fácil, como as pessoas estão dizendo aí, não é fácil. Eu disse, acho que uns 20 dias atrás, que um time que poderia tirar a invencibilidade do Goiás seria o jogo justamente lá no Valdeir Jardim Oliveira contra esse Goianésia, que tem para mim pelo menos 6 jogadores, que são jogadores que estão acostumados a grandes disputas regionais, aqui, o caso do Paulo César, do Perezinho, do Nonato, do Romerito, são jogadores que têm experiência, que lá no Caldeirão, lá do Valdeir, poderia atrapalhar o Goiás. O Goiás passou pela prova de fogo, na minha opinião. Quando sofreu o gol, e principalmente quando ficou com o jogador a menos, mostrou que teve reação, né, que tem condição de buscar o empate. Eu fiquei satisfeito com a postura do Goiás quando esteve atrás do placar, Ismael. Então, André Rodrigues, até você que esteve lá, né? O que você achou do jogo, André? Ô, Ismael, eu gostei do jogo. Um jogo aberto, jogo lá e cá, um jogo elétrico, gostei bastante, né? No início, o Goianésia achou seu gol na falha do Clayton Salles. Depois o Goiás cresceu na partida, equilibrou, aí viu o segundo tempo, o Thiago Real foi expulso, aí que eu achava que de fato o Azulão não ia perder, 1-0 com a mais em campo, parece que a expulsão do Thiago Real consertou o Goiás no segundo tempo. O Goiás foi pra cima, achou o seu gol de empate, através do Davi cobrando falta. Para mim, o Paulo Mussi falhou na falta, que o Davi bateu. E no finalzinho, o Renan salvou o Goiás. Impediu o segundo gol do Goianésia, 1-1. Foi justo, na minha visão. O ponto lamentável ontem, Goianésia, a simulação ou teatro do quarto árbitro, o senhor Ocimar Moreira. Que coisa ridícula. Brincadeira, né? Que coisa triste, Ocimar. A garrafa pegou em você? Pegou, mas fazer aquilo tudo, meu velho. É brincadeira. Me lembrou o goleiro Rojas, do Chile. Lembra que ele me lembrou... cortou a testa com a gilete? Eu não vou falar que é saudoso, porque ele já faleceu, né? Que eu não tenho saudade dele, mas lembrou Margarida, né? Lembrou Margarida. O Margarida. Júlio, e aí? Viu o jogo?
Sim, assisti. Tive um imprevisto em casa, mas Sim. deu para assistir um pedaço do jogo. Gostei também, o jogo foi, como o André falou, foi pesado. Eu esperava que o Goiás ia vencer, mas infelizmente não deu certo. Achei a expulsão do Thiago Real, não sei se foi justa. E o cartão para o Carlos Alberto na falta, eu acho que o Carlos Alberto tentou várias vezes uma falta, mas na hora que foi realmente, foi quando o juiz não deu. Eu acho que ali ele não merecia ter levado aquele cartão. Em nome da Leve Mudanças, você vai mudar, meu amigo, está no seu vídeo. É uma empresa especializada em mudanças, é a maior do Centro-Oeste, que tem credibilidade, com certeza. Você vai entregar os seus móveis a quem entende. E móveis é uma coisa muito pessoal, né? Móveis, se tiver um arranhão, quebrar, coisa parecida, imagine só. Pois é, são pessoas qualificadas e o melhor custo-benefício, digamos, melhor preço, a melhor frota. Um abraço para os empresários, para os meus amigos Vinícius e também para o meu amigo Marcelo, são os diretores lá da Leve Mudanças. Tem que dar um recadinho aqui, né? Da peta caseira, é brincadeira, né, rapaz? Lá de Indiara, o pessoal come peta caseira aqui direto. Olha lá o Paulo. Um merchan na faixa aqui, porque o meu amigo Evânio merece. O Paulo ali comendo peta. Na verdade, se começasse o programa 2 minutinhos antes, estava todo mundo com boca cheia comendo peta aqui, né, André Rodrigues? Paulo destruiu o Né, meu amigo saquinho samurai? em um minuto. Exatamente. Um abraço para o Evânio, que é o pai da nossa musa, a Júlia Franco, que está aqui presente no estúdio, assistindo o Tribo do Verdão. Né, meu amigo Evânio? Pois é, então vamos fazer o seguinte. Já formulou aí a enquete, as Estamos perguntas? aguardando. Uma eu queria colocar de cara. Vamos aí então, André. Uma minha de cara. Tá. Pra sábado, tem que escalar o Vitor no lugar do Clayton Salles ou dar mais uma chance ao Clayton? É uma boa pergunta, hein? Boa pergunta. E aí? Mais alguma aí? O que nós podemos colocar aqui também? Vamos fazer uma pergunta óbvia. Vai lá. Goiás já está na final ou o Azulão pode ser a maior zebra da história? Chegar aqui e tirar isso do Goiás? Pode ser. É uma boa pergunta, Ismael. É uma boa pergunta? Porque futebol é jogado, né, André? Como as pessoas não acreditavam que o Goianésia poderia até empatar, que já deu o Goiás como favas contadas, ganhava as duas, vai que, né? Claro que nós não queremos isso, mas o Azulão pode colocar água no chope do Goiás, né? Então tá aí para você participar da enquete no Facebook Tribo do Verdão. Lembrando também, um abraço para o grupo Campeonato Brasileiro 2008, que estão ligados aqui, meus amigos de todo o Brasil, lá no grupo do Facebook Campeonato Brasileiro. Pessoal lá de Londrina, Floripa, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, o Brasil inteiro lá, pessoal postando e assistindo o Tribo do Verdão ao vivo. Samurai, Júlio e André. Viu, André? Coisa boa, ligado, conectado. Ligado, conectado, todos eles. E por que não atualiza? Coloca já Brasileiro 2014. Não, eles colocam 2008 justamente por esse motivo, porque eles querem marcar que começou em 2008 a comunidade. Ou seja, são muitos anos, e eu tenho o prazer de falar, André, você não estava presente, eu falei para a Júlia, eu falei para o meu amigo Samurai, até o Totonho que estava presente também, que é da época da comunidade do Orkut. Ou seja, é uma coisa gostosa, você já postava lá, então um abraço para toda a galera lá do grupo Campeonato Brasileiro 2008. Meu amigo Samurai, já que o André Rodrigues citou aí o Clayton Salles, deve ser sacado do time? O Vitor pode entrar no lugar dele ou não, na sua opinião? Olha, Ismael, até antes de falar sobre o Clayton Salles e a questão também do Vitor, tá, a possibilidade dele substituir o Clayton, eu quero, assim, elogiar o Araújo. Eu acho que ele, quando o Goiás perdeu o jogador, ele puxou a responsa, tanto é que ele tentou articular algumas jogadas de gol para o Goiás. Gostei muito do posicionamento do Araújo. Olha, é complicado, porque o Clayton ele não brilhou, ele realmente facilitou um pouco aquela dividida ali quando surgiu o gol do Goianésia, do Paulo César, mas eu ainda continuaria com ele. Porque o Vitor também não mostrou que está melhor do que ele. E, tipo assim, o que me lamenta muito foi que o Clayton Salles ele não mostrou melhora, evolução, em relação aos seus primeiros jogos. Isso que me deixa preocupado, viu, Ismael? Mas eu ainda continuaria com o Clayton Salles, apesar que alguma coisa me diz que o Vitor vai ser titular por 6 partidas decisivas. Júlia, Vitor contestado por grande parte da torcida do Goiás, até a questão dessa temporada, a contratação do Vitor, né? Ou seja, ele voltou para o Palmeiras e veio para o Goiás, ou seja, para muitos já não é o momento do Vitor, já é passado, favas contadas. Na sua opinião, merece o Vitor ter uma chance ou continua o Clayton Salles, na sua opinião?
Inclusive, eu fui uma das pessoas que pegou bastante Exatamente. no pé. Por isso que eu fiz esse discurso antes. Parte da torcida e da Júlia também. Quando o Vitor voltou. Mas eu também continuaria com o Cleiton Salles. Eu acho que o garoto é bom, mas ele não pode desperdiçar essa oportunidade. É um jogo decisivo, então ele tem que ir bem. O Vitor, desde o jogo contra o Crack, né, que eu vi que parece que ele deu uma melhorada, ele soube aproveitar essa oportunidade. Mas eu ainda continuaria com o Cleiton Salles. André. Ô Ismael, para sábado, como ainda não é vencer ou vencer para o Goiás, é um jogo, na minha visão, tranquilo, eu não vejo o Goianese como ameaça. Sim. Eu manteria o Clayton até para tentar recuperar o futebol dele. Dar mais uma chance para o Clayton. Mas se porventura ele, sábado, voltar a não jogar bem pelo Goiás, aí sim eu já repensava a condição dele para as finais do Campeonato Goiano. Sem nenhuma dúvida. Só um detalhe, o Vitor está entrando... porque ele poderá entrar, no caso, né? Não porque ele está bem, é porque realmente o Cleiton Salles está deixando a desejar. Porque, na verdade, hoje, o Goiás não tem 2 bons laterais. Essa é a grande verdade. O Cleiton Salles faz poucas jogadas de linha de fundo. O Vitor, nós já sabemos de suas deficiências já e da questão da torcida e a imprensa. Parte da imprensa e parte da torcida não gostar muito do seu futebol. Ou seja, eu que até então achava que o Goiás não precisaria contratar outro lateral direito, agora eu tenho que repensar a minha opinião, viu, Ismael? Em nome da Clínica Dentária Anhanguera, um abraço para o Dr. Raul, torcedor do Cruzeiro, porque é mineiro, viu, gente? É mineiro e tem mais de 30 anos de tradição. A Clínica Dentária Anhanguera, parceira aqui no Tribo do Verdão, simplesmente implantes, aparelhos fixos e removíveis, tudo para a saúde bucal, cuidando da saúde bucal dos goianienses há mais de 30 anos. Clínica Dentária Anhanguera fica na Avenida Anhanguera, entre a Rua 9 e a Tocantins, no centro de Goiânia. Clínica Dentária Anhanguera, com preços acessíveis a todas as classes sociais e também cuida de todas as faixas etárias lá na Clínica Dentária Anhanguera. Seguinte, Sandra. Ismael, desde o ano passado, o que eu gostava no futebol do Clayton era os chutes dele de fora da área. Sim. Chuta muito bem o Clayton Salles. No início do campeonato esse ano também, começou chutando bem de fora da área. Só uma ressalva. Mas parou de chutar ele também. A virtude dele parou de fazer. E só uma ressalva. Uns falam, a maioria fala, até nós da imprensa falamos isso. Vamos corrigir isso aqui agora. É Clayton Salles ou Cleiton Salles? Clayton. É Clayton? É, porque a Júlia falou Cleiton, não porque eu tô pegando o pé dela. Eu sei. E às vezes, é porque é igual aquela coisa que é brincadeira do Michael Schumacher ou Michael Schumacher. Tinha aí muito isso, né? Que era o Michael Schumacher, a pronúncia. Então é Clayton mesmo? Clayton, tem um A, tem um A. C-L-A-Y. C-L-A. Então, Ismael, ele não tá nem chutando mais. Entendeu? Que é uma grande virtude dele, pega muito bem na bola, chuta muito bem de fora da área, não tá nem chutando mais. E o Thiago Real, a expulsão infantil, hein? Pra mim foi muito imprudente. Muito imprudente, né, Júlia? Né, Samurai? Atrapalhou muito o time, né? Uma coisa assim bem... quase que... A palavra certa é infantil. Aliás, o próprio presidente do Goiás citou dizendo que ficou assim, decepcionado, porque a imagem que ele tinha do Thiago Real é de uma pessoa, né, diferente daquilo. Foi a primeira expulsão na carreira do Thiago Real. É por isso que eu tô perguntando, porque na verdade não faz parte do currículo dele, né? Ser violento, né? E foi uma coisa infantil. Tipo assim, né? como é que fala? Ele não foi violento, ele foi imprudente. 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 Porque uma coisa é o cara ser violento, né? Fazer aquilo de má fé, né? Ele não, ele foi imprudente. Subiu com o cotovelo aberto e aí atingiu. Então ele foi imprudente no lance, vermelho justíssimo na minha visão, e merece ter um puxão de orelha. Sim, sim. Internamente, merece um puxão de orelha. Ô, Júlia, aproveitando aí mais uma vez para reforçar, até quando vai a votação para a musa do Goianão? Até o dia 11 de abril. Pessoal pode continuar votando, 24 então? horas, votando quantas vezes puder. É, né? E como é que tá a 11 de votação? abril. Você tá sabendo? Acompanhamento? Como é que tá, Júlia? Não tem porcentagem. Não tem acesso? A gente só vai saber no dia 12, na hora. Não tem nenhuma informação. 12 de abril é o jogo da final, não é? A finalíssima. Acho que é dia 13. A finalíssima Não, dia 13? Se eu não me engano é dia 13. E aí dia 12 eu acho que é sábado e sai o resultado um dia antes. Muito bom. Então, pro pessoal, audiência rotativa, o pessoal que não assistiu na sexta-feira do Tribo do Verdão, tá assistindo hoje, reforçar aí, eu dou um recadinho pro pessoal para votar em você, como é que faz. O pessoal pergunta muito, como que eu faço para votar na Júlia? Acessando o site do Globo Esporte, na parte do estado de Goiás, lá já tem a parte também que está falando do concurso, e ele escolhe a candidata e faz a votação. Ok. Globo Esporte, GO. É. Exatamente. De preferência você, né, Júlio? Exatamente. Vou fazer o seguinte, vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Tribo do Verdão e eu conto com a sua participação pelo Facebook Tribo do Verdão. A sua opinião é muito importante.
Paulo tá pedindo pra continuar. É, Paulo? Paulo, acho que o Paulo tá comendo peta, só pode, brincadeira. Né? Então vamos voltar aqui, né? Vamos voltar. Ao vivo é assim mesmo, gente. O Johnny tava falando a respeito da lateral, que tava preocupando. E eu acho que não só a lateral direita, mas a lateral esquerda do Goiás agora também já vejo mais preocupação, porque eu não sei se o Lima vai dar conta e pelo que eu vi do Mário Sérgio no jogo contra o Craque também não foi muito bem. Olha só, detalhe importante, hein? Porque o Lima era a esperança, né? Eu ia falar o contrário. O quê? Eu gostei do jeito do Lima jogar bola. Eu acho que ele é um jogador, se tiver alguém para jogar do lado dele, ele passa muito bem, tá pegando aquele tempo de bola, o famoso tempo de bola. A minha opinião, né? A opinião minha, a Júlia tem a dela. Acho que o Lima é um jogador que ele marca um pouquinho melhor que o Egídio e tem um pouquinho mais de velocidade que o Egídio. Eu acho que o Lima vai dar certo no Goiás, a minha opinião. Na linguagem popular de futebol, alguém encosta para fazer 1-2. Exatamente. 1-2. Faltando o companheiro. O quê? Lima. Não, ontem o gramado reduzido, o gramado não legal, não foi um gramado bom, favorável para o futebol do Lima. Nos jogos anteriores do Serra e na Serrinha, eu gostei da atuação do Lima. Eu imagino que lá ontem ele não foi bem devido à questão do gramado. Então, para mim, o Lima até então, eu ainda estou tranquilo, ainda não coloco uma interrogação com relação a esse atleta para a Série A do Brasileiro, não. Por enquanto. É, brincadeira. Então tá provado daqui a pouco, né? Que o Goiás precisa de reforço. Agora sim, vamos rapidinho um intervalo, um breve intervalo. Na volta tem mais Tribo do Verdão e eu conto com a sua participação das enquetes lá no Facebook Tribo do Verdão. 2 minutinhos, é pai e bola. Néctar Naturais, sucos, polpas de frutas, frutas congeladas, açaí em barra, granolas. Atenção proprietários de lanchonetes, supermercados e similares. Conheça Néctar Naturais. Receba também essas delícias em sua casa. Visite o nosso site Néctar Naturais. Laboratório Núcleo, excelência em medicina laboratorial. Com equipamentos modernos, o Laboratório Núcleo possui qualidade e rapidez, liberando a maioria dos exames no mesmo dia. Aberto aos domingos e feriados. Laboratório Núcleo cuidando de você. Selecionadas e com o melhor atendimento só na União Alimentos. Fígado 3,98 kg, cupim especial 8,98 kg, acém ou músculo 6,98 kg, contrafilé ou alcatra 10,98 kg. União Alimentos, vendendo qualidade. Rua 4, quase esquina com a Avenida Goiás, Centro, 3225-3700 e na quadra 70, lote 21, setor Garavelo, 3575-4068. Pegasus, clínica veterinária e pet shop completo. Consulta, internação, cirurgia, raio-x, laboratório, banho e tosa, taxidog, vacina, ultrassom, eletrocardiograma e odontologia veterinária. E atenção, primeira pessoa que ligar agora, 3597-4377, vai ganhar na faixa um banho para o seu bichinho de estimação. Atendimento 24 horas. Pegasus, clínica veterinária e pet shop. Capitão América, equipamentos de segurança, botinas, luvas, capacetes, máscaras, placas sinalizadoras, proteção para os olhos, proteção auditiva, cones, enfim, tudo o que você, empresário, precisa para a segurança de seus funcionários. Capitão América, a primeira do Centro-Oeste, especializada em EPI. São 18 anos de tradição. Capitão América, a mais completa. 62-3209-5900. Rua 201, número 66, Vila Nova, Goiânia, Goiás. Brincadeira, tá de volta? No contrapé, hein? Todo mundo comendo peta. Vou contar um segredo, então. É a peta caseira mais gostosa, com ter certeza, lá de Indiara, né? Eu tenho que dar o telefone do meu amigo. O pessoal tudo comendo peta, é brincadeira. Eu falava, igual o Samurai falou no intervalo, pai bola, pai peta, como é que é? Pai peta. É brincadeira. E eu perdi a minha, tive que jogar fora agora. É mesmo? O telefone de lá é... Qual que é, Ivani? 9951 9951 3212 3212 9951
321262, né, Vânia? 62 para você em toda Goiânia pedir essa maravilha que é a pita caseira. É brincadeira, viu? Agora todo mundo sabe, André. Pode comer à vontade. Faz o merchan aí que eu... Beleza. Brincadeira, viu? O meu amigo Samurai. Pergunta pro André. Não pode. Deixa o André comer. Vai ser um mico na televisão e não tem jeito. Meu amigo Samurai, Araújo. Falamos dele aí e o contrato dele vence agora no final do Goianão. Na sua opinião, renova com ele ou deixa ele embora? Porque, pelo que o André já nos informou, o salário dele é mais do que os 2 dígitos. Ou ele se adequa aos 2 dígitos, ou compensa fazer um esforço maior para ter o Araújo para o Brasileirão. Olha, Ismael, mesmo ele se adequando aos 2 dígitos, é um caso a pensar. Porque, de repente, o Goiás possa conseguir um jogador, vamos supor, o teto, né, 50 mil reais, mais jovem e com o mesmo futebol do Araújo. Né? Então é uma questão, a diretoria do Goiás vai ter que repensar isso aí. Se ele não diminuir o salário, de maneira alguma deve se renovar o contrato do Araújo. Ele, aceitando a diminuição, ainda assim seria um caso a pensar, porque eu tenho minhas dúvidas se o Araújo vai ter condições de jogar esse mesmo futebol que ele está jogando no Goianão, que já não é um futebol tão brilhante, no Brasileiro. Júlia, mas no Campeonato Brasileiro geralmente precisamos de experiência, né? Compensa contar com a experiência do Araújo, já que o Goiás tem muitos jovens. Na sua opinião, até que você contestou no início, até você também não acreditava no Araújo, hoje surpreendeu a todos, né? Inclusive a você. Surpreendeu, mas eu venho analisando isso mesmo nos últimos jogos. E para jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, eu acho que o Araújo não tem mais essa força. Então eu acho que não compensa para o Goiás renovar com ele. Olha só, André Rodrigues, caiu na sua mão agora. A batata quente aí. O Davi, o Vitor, teve Carlos Alberto, se adequaram, né, à política financeira do Goiás. Se o Araújo se adequar, eu renovaria. Se ele não se adequar, muito obrigado e até a próxima. Então você já deu a resposta completa. Se você só acha que valeria a pena... Se ele se adequar. Como se adequou o Davi, né, o Vitor e o Carlos Alberto. Caso contrário... Falando do Carlos Alberto, foi criada, ainda está sendo criado muitas expectativas em cima do nome Carlos Alberto, que é o Carlos Alberto, um grande jogador, que memoráveis atuações no futebol brasileiro e tal, e que ele seja aquele Carlos Alberto, que ele volte a ser um grande jogador. As expectativas até agora foram frustradas, né? Começa com você, Samurai. Carlos Alberto, e aí? Dá pra esperar que realmente seja a referência do Goiás, ele? Ou terá que contratar alguém para ser o 10 do Goiás, você acha? Aquela contusão no jogo contra o Anápolis, tipo assim, a gente é obrigado a dar um pouquinho mais de tempo para ele. Foi muito mal, na minha opinião, contra o craque. No jogo de ontem, foi para mim a atuação dele menos ruim, no jogo de ontem contra o Goianésia. É um jogador que, olha, Osmar, vai depender muito se ele não se contundir. Eu acho que ainda pode apostar se chegar um jogador que tem muita qualidade, mas agora até, eu acho que ele só vai funcionar se o Goiás tiver 2 bons atacantes. Sem 2 bons atacantes, e na minha conta o futebol do Araújo não serve para o Goiás, mesmo ele diminuindo o salário dele, o futebol que o Araújo está apresentando hoje, o Carlos Alberto não funciona. Depende muito dos parceiros que vai estar do lado dele, no caso. Sua opinião, André? Osmael, eu vejo os jogos do gramado, né? Atrás, geralmente, do goleiro do time adversário do Goiás. E eu já vi no Carlos Alberto, nesses últimos 2 jogos, contra o craque e contra o Goianésia ontem, uma virtude que eu não vi no time do Goiás no ano passado, naquela bela campanha na Copa do Brasil e também na Série A do Brasileiro. Qual que é a virtude que eu vi no Carlos Alberto? O poder de orientação que ele tem. Às vezes ele não tá jogando bem, não jogou bem de fato, o John tem razão, certo? Mas ele tá sendo um maestro do time dentro de campo. Ele orienta o time, ele grita com todo mundo no meio de campo, no ataque e na defesa. Sim. Ele orienta a rapaziada. O líder. O ano passado o Goiás não tinha isso no time. Não tinha. E com o Carlos Alberto em campo, tá ganhando esse líder. Ele orienta. O Araújo não fala nada, não orienta ninguém. Os demais atletas muito menos. E o Carlos Alberto não. Ele orienta, cá, pega aqui, vai pra lá, vem pra cá e tal. Então eu percebi isso nele. Sim. Porque lá do gramado você vê coisas que pela TV ou pela cabine você não vê. Então eu gostei disso, Carlos Alberto. De fato, o John tem razão. Jogar bola, ele ainda não jogou
pra valer, não é o 10 do Goiás, mas ele já demonstrou essa virtude que eu achei muito importante, essa questão de ser o líder, o orientador do time dentro de campo, fato esse que o Goiás não tinha no ano passado. Principalmente, Ismael, se ele falar a mesma linguagem do Claudinei, né? Isso. Não pode ele, de repente, lá no vestiário, quando ele falar uma coisa, lá dentro querer, né? Aí atrapalha tudo. Eu quero a opinião da Odília Franco, mas só um detalhe interessante, o André falou que quem vê lá no gramado, lá, os jogos, né? Realmente ouve coisas e vê coisas que quem tá na TV nem sonha. Não sonha, mas dá pra ter uma base, aquele jogo do Goiás, que foi contra portões fechados, contra quem? Anápolis. Contra o Anápolis? No estádio Rapaz, tinha que colocar igual Big Brother, você ouvia palavrões, tudo, porque não tinha torcida. Não, brincadeira. E agora tem começaram a fazer a tal da leitura labial, então agora em diante eles estão conversando assim, ó. Um com o outro. Conversando assim pra não dar na leitura labial. E os microfones, que aqueles que ficam no gramado, né? Captando. Brincadeira, captando tudo que eles falavam. Jurei, sua opinião sobre... O Carlos Alberto, sem dúvidas, é um grande jogador, mas eu acho que ainda precisa de tempo para mostrar isso. Ele ficou muito tempo sem jogar, precisa daquele ritmo de jogo. Eu ainda quero mais tempo para ver como o Carlos Alberto como vai ser o desempenho do Carlos Alberto. Que ele é diferenciado, a gente não sabemos que é. E outra coisa, pelo menos o que me chama a atenção é a questão dele, até agora, no dia a dia do Goiás, ele está sendo um atleta nota 1000. Se dá bem com todo mundo, com os jogadores, com funcionários, comissão técnica, direção. Parece que o Carlos Alberto sabe que, de fato, o Goiás é a última chance para ele. Ele tem a consciência disso. Então, tomara que, de fato, ele decole. É brincadeira, né? Então vamos esperar o Carlos Alberto ser realmente essa referência. Eu falei esse termo, é brincadeira, porque o torcedor do Goiás tem muita saudade, né? Principalmente os saudosistas, né? Quem é o 10 do Goiás? Passaram o Luvanor, passou o Carlos Magno, Pastoril, Péricles, quer dizer, jogadores que realmente eram maestros, né, meu amigo Samurai? Por último, o Tabata, né? Rodrigo Tabata, brincadeira. A gente percebe... O Samurai, né, Samurai? O Samurai. Era o Samurai, né? O André, Ismael e Júlio, a gente percebe que a velocidade dentro de campo dos outros jogadores, todos eles, os outros 21 jogadores em relação ao Carlos Alberto, é superior. Então, quando o Carlos Alberto estiver aproximando esse ritmo, né? Esse ritmo mais forte em relação aos outros jogadores, pela sua qualidade técnica, aí sim a gente vai poder estar vendo, analisando e cobrando dele. A gente percebe que ele está aquém dos outros atletas, sabe? E isso vai dificultar muito. Eu estou achando que vai demorar uns 4 jogos ainda. Ou mais, hein? Ou mais. Igual parafraseando, como o Fernandão, quando saiu do Goiás, meio brigado com a torcida, meio de beicinho, foi pro São Paulo, né? Fez um jogo lá do São Paulo lá e falou em entrevista que jogar com jogadores inteligentes é diferente, né? E outra coisa, eu quero ver ele em ação no Serra. Ele jogou no Serra ainda. Agora não E ele tomou o terceiro ontem, que sábado tinha tudo para ser ele o 10 Goiás contra o Goianese, até pra gente ver o Carlos Alberto em ação no Serra. E, lamentável, tomou o terceiro ontem. Detalhe, é brincadeira. Se o jogo for lá em Anápolis, lá a gente vai confundir o Felipe Baiano com o Carlos Alberto tem hora. Os cabelos. Muito, se parece muito. É igual o Ismael, filho Mas o Carlos Alberto deu uma mudada, né? Tá Rastafari agora. Olha o André querendo me alfinetar. É o seguinte, meu amigo, você não participou ainda, participe no Facebook Tribo do Verdão das enquetes. Quais são as enquetes mesmo, André Rodrigues? Se o internauta acha que sábado tem que manter o Clayton Salles ou colocar o Vitor no time, né? E a outra, se o Goiás já está na final ou se existe alguma chance do Goianese colocar água no chopp do Verdão. Porque se o Goianese colocar água no chopp do Verdão... Eu vou beber. Não vai ser nenhuma zebra, não vai ser um mamute. Cuidado, acho que o André vai ter um cargo lá no Goianese, meu amigo. Aliás, Ismael, não é só em relação ao Clayton Salles, não. Assim, parte da torcida já está começando a querer pegar no pé da garotada da base. No caso, o Eric e o Clayton, né? Segundo, assim, alguns torcedores, amigos da gente mais próximos, acham que eles realmente estão sendo as grandes exceções, no caso. É verdade. É porque o Eric era um jogador que até então, quando chegou da Copa São Paulo, esse cara tem que ser titular no Goiás, né? E só fez um gol até agora, né? Não tá dando assistência, entendeu? Ele tá jogando pior do que quando teve as chances com o Enzo Moreira no Campeonato Brasileiro, é a grande verdade. Lembrando que até o escudo do Goianese é parecido, né, André Rodrigues? É igualzinho. É igualzinho. Igualzinho. Só que é azul. Viu, André? É verdade. Rapidinho, vamos ao intervalo. Na volta tem mais Tribo do Verdão. São 2 minutinhos, rapidinho. Viena Alimentos. Carnes inspecionadas, qualidade e o melhor preço da cidade. São 17 anos de tradição. 62 3558 3806
3095-3915. Avenida Derupi, 330, Cidade Jardim, Viena Alimentos. Proovos, ovos no atacado. São 19 anos de tradição. Jumbo vermelho, extra vermelho, grande, médio e pequeno vermelho, jumbo branco, ovos caipira, ovos de codorna, enfim, ovos de todos os tipos. 62-3522-3460, 3522-9461. Box 13A, Ceasa, Goiânia, Goiás, Proovos. Selecionadas e com o melhor atendimento só na União Alimentos. Fígado 3,98 kg, cupim especial 8,98 kg, acém ou músculo 6,98 kg, contrafilé ou alcatra 10,98 kg. União Alimentos, vendendo qualidade. Rua 4, quase esquina com a Avenida Goiás, Centro, 3225-3700 e na quadra 70, lote 21, setor Garavelo, 3575-4068. Baú Iara. São 15 anos de tradição, colaborando com o transporte das riquezas do Brasil. Fabricamos e reformamos baú para cargas secas, baú frigorífico, cider e carrocerias metálicas. Parcelamos em até 6 vezes no cartão e aceitamos o cartão BNDES, com sede própria e amplas instalações. Baú Iara, 62-3299-8712, 9180-4848. Fale com o Alessandro. De volta com o Tribo do Verdão, vou mandar um abraço para meu amigo Charles Pereira, que é o chefe do André, nosso parceiro da 730, que assiste o Tribo do Verdão de vez em quando pode. Pelo amor de Deus, não escala o André pro jogo Goianese e Goiás, mas não. Chega, que o rapaz, você não sabe qual time que ele torce mais. É brincadeira, né? É brincadeira. O parentesco tá falando mais alto, viu, Samurai? O sangue, laço sanguíneo. Eu tô achando que ele foi direto para a concessão do Goianese e passou todas as dicas. Eu acho. Deu uma pré-eleição lá, ó. Vai ser assim, assim. Sexta-feira, engraçado. Sexta-feira, lá no Goiás, eu vou de rir. Eu tava lá depois do treinamento, desculpa, sábado, depois do último treino, né? Aí tava aguardando o Claudinei para a coletiva dele, né? Coletiva. Aí ele chegou na sala de imprensa, aí o Bacalhau me chamou, ó, que conversar com você, já imagino que seja. Aí veio brincar comigo. De fato, você é sobrinho do... Sou sobrinho do Everton. Ah, qual que é a dúvida que quer passar por ele? Tem alguma dúvida do meu time? Não, tudo já tá pronto. Inclusive eu filmei o treino depois da preleção lá, pô. O Goianese, ali riu, brincou comigo. Brincadeira. Não tem segredo, não. O que eu vou passar? Não tem segredo. Não, hoje a gente brinca muito na internet, né? O pessoal lá assiste Tribo Verdão no mundo todo, quer dizer, tudo que você fala, cai na internet, rapidinho já é brincadeira, né? Mas vai dar Goianese. Tribo do Verdão, você sabe, nós falamos somente do Goiás, Tribo do Verdão há 7 anos, no horário verde nobre, mas hoje tem que se falar, assim, do outro jogo que foi Anapolina e Atlético. Por que tem que se falar desse jogo? Porque sairá o adversário do Goiás, caso o Goiás passe pelo Goianese, tudo indica que sim, favorito absoluto é o Goiás, invicto, e fará o jogo de volta contra o Goianese no Serra Dourada, e, particularmente, pela minha percepção, já falei, né, Samurai e Júlia, eu acho que vai dar a Anapolina. E olha que foi antes desse jogo. Agora eu acho que a Anapolina é favorita agora, na sua opinião, meu amigo Samurai. Olha, Ismael, a sua opinião tem tudo a ver, realmente. A Anapolina, até eu falei, já andei falando, do meio para frente o time da Anapolina é melhor do que o Atlético. O Atlético, na minha opinião, tem um melhor goleiro, tem uma melhor defesa. E o Atlético não conseguiu, né, reverter a vantagem. Então, a Anapolina conseguiu levar a vantagem para o seu reduto lá no João Duarte. Estão dizendo que vai ter mais de 9.000 pessoas presentes no estádio. Isso vai dar um ânimo tremendo aos jogadores. Tem premiação, né? Aliás, para os 2 times também, mas tem para a Anapolina, um time que está querendo chegar, depois de 33 anos, em outra final do Goiano. Para mim, a Anapolina é a favorita para ficar com a vaga. Mas eu acho que a vaga ainda está aberta, viu, Ismael? Pelo fato do Atlético ter mais camisa. Cima do muro. Não é cima do muro. A Anapolina é a favorita, mas a Anapolina, por tradição, ela quando joga no Jonas Duarte, de vez em quando ela prega uma peça aos torcedores. Quando você pensa que ela vai, ela não vai. Entendeu? Júlia, sem ficar em cima do muro igual o Samurai, quem passa pra final? O Atlético ou a Anapolina? Então pergunta pra mim quem passa aí. Pergunta, não, você perguntou, você mesmo. Mas você vai enrolar mais? Então quem a Anapolina passa, pronto. A Anapolina?
Eu já havia comentado, acho que semana passada. Eu torço e acredito que a Anapolina vai passar. Até acho que a Anapolina merece muito mais disputar essa final desse ano. E agora lá no Caldeirão, Jonas Duarte, né, André Rodrigues? Você acha que o Atlético consegue reverter? Ou a Anapolina vai pra final? Semana passada eu postei no Atlético porque eu achava que o Atlético ia ganhar o jogo 1 Serra. Sim. Não ganhou, pra mim, babau. Vai dar chata. A chata, né? A chata. Semana passada, eu apostei no Atlético porque eu achava que sábado o Dragão venceria a Anapolina. Não venceu, dançou. Eu também. Mesmo Dançou. assim do André. Eu Dançou. imaginava que teria uma vitória atleticana aqui em Serra Dourada. 1-0, 2-1. E uma final Goiás e Anapolina, claro, hipoteticamente, porque até agora o jogo é jogado, nem o Goiás passou, nem a Anapolina ainda. Mas eu acho que seria uma final maravilhosa, porque para renascer aquela tradição da Anapolina, do futebol anapolino, e a chata que já fez memoráveis participações pela Série B do Brasileiro, né? E Brincadeira. o Campeonato Grande está precisando de uma nova força. Lógico, que não tem no interior, né? Para não ficar repetindo aí Goiás e Atlético, até o Vila Nova voltar, né? A gente sabe que o Vila Nova vai voltar forte, com certeza uma hora ainda volta, mas até então o futebol goiano teve o Itumbiara, né? Que teve um lampejo, agora sumiu de novo. É muito bom para o futebol goiano ter um time assim, fora da capital, dando trabalho aí para os goianenses. Mas o Itumbiara, com todo respeito, nunca fui simpático ao Itumbiara pela forma que era feito o Itumbiara. Time de boleiros com dinheiro público. Teve pra mim, o Santa Helena nada também, a ver. que teve. Santa Helena, é verdade. Um tempo atrás. É brincadeira. Em nome do shopping do escritório, você sabe, né? Você, empresário, está montando a sua empresa, ou está reformando os móveis da sua loja, da sua empresa, ou você, profissional liberal, você que é advogado, contador, vai montar o seu escritório, racks, longarinas, gabinetes, armários, mesas, cadeiras giratórias, mesas presidenciais, você encontra no Shopping Escritório em 3 endereços, sempre um perto de você. Tem em Campinas, tem no centro e tem no SPL, no setor Pedro Ludovico, e sempre 2 ofertas quentíssimas, exclusivas aqui no Tribo do Verdão, André Rodrigues. Pois não, olha só, o gaveteiro volante, lindíssimo, à vista R$ 231,00, ou em 3 parcelas de R$ 77,00. E também o balcão baixo, à vista R$ 225,00, ou em 3 parcelas de R$ 75,00. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Tá no ponto aí as participações dos nossos amigos internautas? Já, várias. Vamos várias a elas, várias então? e várias. Vamos a elas. A primeira aqui é do Marcos Antônio da Silva. Acho que o Vitor tem que entrar no lugar do Clayton. E, inclusive, acho que o Goiás tem que correr atrás de um outro lateral. Estamos na final. Abraço a todos, do Marcos Antônio da Silva. Um abraço a ele. O gaúcho Felipe Lemos, como sempre, né, acompanhando o programa. Um abraço a ele, Felipe. E ele acha que tem que manter o Clayton Salles pelo ótimo empenho e sequência que ele vem fazendo durante o estadual. Vitor seria um bom reserva para uma eventual emergência. No meu ponto de vista, o Goiás tem a vantagem e agora em casa tem total chance de cadenciar, né? E para chegar na final, e aposto Goiás e Atlético, o Felipe. Opinião dele, Goiás e Atlético. Em Goiás e Atlético. O Anderson Froze Jesus. Boa noite, galera. Boa noite. Os meninos da base tiveram suas chances, pipocaram. Clayton e Eric, não dá conta. Abraço do Anderson Froze Jesus. O Marcos Augusto tem que manter o Clayton Salles, tem que ter paciência com os jogadores da base. Só jogando partidas importantes e com a dificuldade maior é que irá ganhar experiência. O que é tão diferente, o Vitor fez assim para merecer a titularidade. O que o Vitor fez para merecer a condição do time A? Na pergunta do Marcos Augusto. Pelo que eu achei aí, que vocês estão também acompanhando, a opinião do internauta é muito importante, para você ver o que é o torcedor. Inclusive, um abraço para ele, o Antônio Carlos Nickerson, o Totonho, né? Que estará conosco na edição de quinta-feira, viu, torcedor? Que agora não é mais sexta-feira. A partir dessa semana, você que acompanha o Tribo Verdão toda segunda e sexta, não é mais segunda e sexta, é segunda e quinta. A pedido do André, né? A pedido do André Rodrigues, exatamente. Não, vou deixar você à vontade na sexta-feira para tomar seu choppzinho, né? Curtir a sexta-feira. E não é só por isso também, não. E mais tarde, o Ismael, né? No City Night. Isso. E os jogos da quarta-feira realmente já refletem na quinta, né? Isso. Geralmente, então, a partir de agora é quinta-feira. E nós falamos aqui na edição passada, o Totonho até bateu na tecla aqui, de dar mais chances à base do Goiás. E aí, Júlia, tá vendo? Nós estamos assistindo aí, o internauta participando, obrigado pela participação, que já perde a paciência com os jogadores da base. Mal começaram, já estão falando pro Vitor voltar, pro Clayton Salles sair. Jogador da base é complicado, né, André? Pois é, mas mesmo assim,
eu queria ver em ação ainda o Mário Sérgio e o próprio Lineker. Que não tiveram chances reais. Eu também gostaria de ver na sequência da temporada uma chance para o Mário Sérgio e para o Lineker. O último craque do Goiás, da base, que arrebentou, que encheu os nossos olhos, quem foi? Você sabe quem foi. O Wellington. Exatamente. Se matou com uma nota só. Aquele que foi o cara do Goiás. Enganou todo mundo. Mas, o que é isso aí? Não, da base. Teve mais, velho, depois dele. O último. Não, teve mais. Fez dinheiro. Não, que isso? O Amaral não enche nossos olhos, não? Não, tô falando atacante. Não, o cara não, que... mas da base eu acho que Eu acho que engloba tudo. Não, tudo bem. Mas... Pra mim, mas na minha dinheiro, por enquanto, na minha opinião, foi o Wellington. Wellington. Não, sim, na questão de dinheiro, sim. Mas, pô, o Amaral é um fruto da base alviverde que é unanimidade no Goiás. Não, o Amaral hoje, que foi embora. O Amaral hoje joga em qualquer time da Série A. Não, com certeza. Tranquilamente. Mas eu digo o seguinte, aquele cara, a gente lembra muito o atacante, que é uma posição que realmente ela é mais... Tem mais destaque. Certo. A verdade é essa, a gente lembra mais disso. O craque, o cara que... Não, mas eu entendi isso. Você entendeu o que dizer? Por exemplo, se você comparar o Amaral com o Idemar Casalberto, o Amaral fica lá embaixo. Lógico. Então isso que eu entendi, Ismael. O André, como o André é mais novo, ele não acompanhou, por exemplo, um Casalberto, um Idemar pessoal, que tem mais... Mas se for comparar hoje Pelé com o Neymar, o Pelé... Então a gente pode fazer essa comparação. Vamos lá, então, com o futebol atual. O Luvanor, né? Que o Goiás tem um CT hoje, graças àquele CT do Parque Anguera, graças à transação pro Catânia, que todo mundo sabe, até quem não era nascido sabe disso, André, da história. Você tem uma noção? Até 3 anos atrás, o Amaral era contestado. Sim. Agora que ele realmente ele teve uma boa sequência de jogos pelo Goiás, ganhou experiência, melhorou o seu passe, né? Aprimorou sua bola aérea e realmente vem se destacando muito. Mas até 3 anos atrás, o Amaral, que já tinha seus 23 anos, era um jogador super contestado. Assim, será que esse cara serve pro Goiás? O Goiás vai continuar insistindo com o Amaral? É diferente do jogador que com 20 anos, a torcida já caiu nos braços da torcida. Né? O Ismael sabe. Sim. O Carlos Alberto com 20 anos, André, ele tinha um toque de bola refinadíssimo. Aí você falou também, você completou o que eu queria dizer. Personalidade, resumindo, não pipoca. O Wellington arrebentou na Libertadores. Arrebentou na Libertadores. Ele jogou muito, com 20 anos. Com 20 anos. Com 4 partidas só lançadas pelo Geninho. E olha que fora de campo é um capetinha, né? Fora de campo é brincadeira, o Wellington. E mesmo assim, sempre jogou muito André Rodrigues. Vamos a mais participações, André? O Marcos Augusto já li sim. O Marcos Antônio da Silva, voltou aqui, hein? Parabéns pra musa Júlia. O ensaio dela ficou muito bom, hein, Júlia? Marcos Antônio da Silva. Obrigada, Marcos Antônio. O Fred Hagen, boa noite a todos. O que dizer do Clayton Salles? Estagnou, caiu de produção, mas se compararmos com o Vitor, é 6 por meia dúzia. Mesmo assim, deve manter e dar mais uma chance a ele. Não acredito no Verdão. Não acredito no Verdão? Fora da final. Que susto que me deu aqui agora, velho. Será Goiás e Napolina. Abraços a todos, o Fred Hagen. Eu não Achei que era mais um comigo no Goianese da final. Eu não tenho acompanhado como que tá o William Matheus no Palmeiras. Reserva. Também não. Aí, Tô vendo. O Juninho é o titular, né? Ele falhou contra, acho que Penapolense, parece? Sim. Ou Botafogo. E aí ficou Ribeirão queimado. Preto. Ficou queimado, entendeu? E sobre o Clayton Sá, aquele pênalti que ele errou contra o Atlético, baixou a cabeça um pouquinho. Sim. Né? Aquele pênalti lá deu uma baixadinha na cabeça. Até então ele veio fazendo umas partidas regulares. E nós falamos aí do Itubiara, o Goianésia merece elogios. Principalmente a diretoria do Goianésia. Quando ela percebeu que ela assim, vamos trazer de volta aquele time, tudo bem, eles tiveram aquele comportamento meio estranho ali no final de 2013, né? Onde o Romerito quis se tornar técnico, o Nonato botou a mão, mas é um pessoal que tem experiência em campeonato goiano, tem qualidade, se deu bem aqui na cidade e me parece, André, que o Goianésia, eles gastam em média quase 100 mil reais com a base lá. Então eu tenho essa informação, eu tive essa informação ano passado. Então parabéns pro time do Goianésia. Só, não é querendo puxar sardinha pro meu lado, parabéns não, ao tio do André. Deixa eu contar por quê. A direção trocou, é uma nova direção que assumiu esse ano, certo? A direção no ano passado deixou uma de 800 mil reais, não pagou ninguém na Série D. Aí o que aconteceu? Por esse motivo, o time lá basicamente só tem 11, não tem reserva. Aí o que acontece? Folha reduzida, 120 mil por mês. O Everton é que bancou esses caras. Pode trazer esses caras. Eles não queriam o Nonato lá de jeito nenhum. E o Everton bancou. Pode trazer o Nonato, que eu garanto o Nonato aqui. Contra a imprensa de lá, a torcida e contra a direção. A direção não queria o Nonato mais. O Nonato fez e ele fez gols, o Nonato isso, dedicou a ele. Pode trazer o Nonato, que eu banco o Nonato aqui. Esses caras todos ele bancou.
Porque no ano retrasado, o ano passado, quando foi montado aquele time, o ano retrasado era meu tio. Que era o seu técnico. Ele indicou os caras. Indicou. Qual o nome do Só que aí, time, Everton Goiano. Everton Goiano. Aí, ele não ficou no Goianésia. Tem a proposta boa, fez um acordo, não ficou no Goiano no ano passado. Mas o time quem montou foi ele no ano passado. Entendeu? Então tem isso. Mas parabéns, o Goianésia foi até longe demais. Não tem reserva. Como você tá muito por dentro do Goianésia, aquele garoto que entrou no decorrer do segundo tempo, ele é da base. O Beto. Entrou um rapaz, carinha nova lá, eu fiquei pensando, como eu tive a notícia que a base do Goianésia é uma base que tem... É o Beto, é da base, é o Beto, então, o volante. Tomara que seja, né? Tem que colher os frutos já. É por isso que eu falo sempre. Tá virando Goianésia, esse tribo do Goianésia já aqui. É por isso que eu falo sempre. Já tá virando azul G, só colocar tudo azul agora. É brincadeira, viu? Agora o Goianésia aí, falando do Goianésia, como exemplo o time da capital que foi rebaixado para a Série B, que tem uma torcida grande, mas nunca respeitou a torcida. Duvido se a folha do Goianésia, a parte financeira, é menor que a do time do Vila Nova. Duvido. Menor. É menor do Goianésia, é menor. Pois é, menor. Menor. Falta o quê? Competência. Falta competência e caiu porque mereceu cair. Tomara que se voltar, volte a ser um rival forte. Porque Giraldo de pancada igual era... Não sei se eu acho, não sei se o Johnny Adilho concorda comigo ou não, você, o zagueiro do Goianésia lá, o Luciano, e o Paulo César, lateral esquerdo, os dois zagueiros, Luciano e o Fábio César... E o volante Paulo César, que jogou lá ontem. Paulo Vitor. Eles jogam no Atlético, no Vila hoje, com os pés nas costas da Série B. E o Bispo emagrecer também. Na Série B, jogam facilmente na Série B. É brincadeira. Vou fazer o seguinte... Deixa eu comer minha peta aqui agora, né? Não, mas nós vamos voltar com o Tribo do Verdão. Não é Goianésia mais não, viu, gente? Tribo do Verdão. Rapidinho. Muitos comentários. Você pode participar, você que não comentou. Você comentou, comente de novo no Facebook Tribo do Verdão. Rapidinho, 2 minutinhos, estaremos de volta com o Tribo do Verdão. Selecionadas e com o melhor atendimento só na União Alimentos. Fígado 3,98 kg, cupim especial 8,98 kg, acém ou músculo 6,98 kg, contrafilé ou alcatra 10,98 kg. União Alimentos, vendendo qualidade. Rua 4, quase esquina com a Avenida Goiás, Centro, 3225-3700 e na quadra 70, lote 21, setor Garavelo, 3575-4068. Center Autos e Motos, 20 anos de mercado. Consignamos, compramos e vendemos. Financiamento próprio, veículos multimarcas. Agora, uma novidade: Center Autos e Motos Locadora. Você pode locar um veículo e pagar em até 3 vezes no cartão. Center Autos e Motos, 3295-8812. Temos rastreador de veículos via satélite. Center Autos e Motos, ela é boa de negócios. 3295-8812. Padre Wendel, setor São José. Center Gôndolas. Tudo em gôndolas e refrigeração. Na hora de montar ou reformar a sua empresa, procure a Center Gôndolas. Gôndolas para supermercados, drogarias, verdurões, lojas de conveniência, gôndolas em geral. E tem mais. Tudo o que você precisa para montar o seu açougue, lanchonete e restaurante. Center Gôndolas 62 3576-0001. Visite o nosso site www.centergondolas.com.br. Padre Wendel, setor São José, Goiânia, Goiás. Só Mecânica. Há mais de 16 anos de tradição, a Só Mecânica é especializada em picapes importadas e motores a diesel. Tecnologia de ponta e serviços honestos, qualidade, credibilidade e o melhor atendimento. Só Mecânica tem serviço de guincho 24 horas. Nunca te deixa na mão. Só Mecânica 62 3287 6488. Só Mecânica, nacionais e importados. Muita qualidade.
De volta com o Tribo do Verdão e o André se entupindo de peta, né, André? Brincadeira, né? Mas se tivesse o tribo todo dia e tivesse tudo disso o Evânia aqui, eu acho que eu ia... Engordar um pouquinho, André? Um pouquinho? Poucão. Só um pouquinho? Poucão. Eu volto em nome da Hidráulica Maranhão, direção hidráulica com a Hidráulica Maranhão, meu amigo. É seu veículo, não importa se é nacional, se é importado. Lembre-se, Hidráulica Maranhão, tradição há mais de 17 anos. Fica lá na cidade de Jardim. Um abraço para o Maranhão, o seu filho Caio e toda a equipe lá da Hidráulica Maranhão. Competente e tem mais uma, não perde um só Tribo do Verdão. André Rodrigues, mais participações. Bombando aqui, Ismael, como sempre, segunda-feira é fantástico. Marcos Loureiro Moraes. Deus me livre desse Vitor. Manda ele para o time da Caixa d'Água, pelo amor de Deus. Pense num cabra que não agrega nada. Peladeiro e irresponsável. Aproveita que o time do Universitário está reformulando aquele timeco horroroso e manda ele pra lá. Na opinião do Marcos Loureiro Moraes. Você viu aí? Mais tá bravo, Marcão. Vamos às mais. Marcos Augusto. Qual o valor do salário do Vitor e do Davi? Na opinião de vocês, quanto vale pagar hoje de salário pelo futebol apresentado pelo Araújo? O Davi ganha 50 e o Vitor 45. É. E a pergunta dele, quanto vale o Araújo hoje? Você pode responder. Não, vocês, estou lendo aqui a mensagem aqui. O Araújo? 40 mil. 40, concordo com o 40 mil. E você, Júlia? 40 também, por aí. Somente que ele vai ser reserva no Campeonato Brasileiro. Minha opinião é essa. Araújo hoje eu pagaria 70 para ele. Nossa. Você tá pagando bem, André. Hã? Você tá pagando bem. Tá. Você tá pagando bem. Mas vem cá, o Araújo não tá sendo os referenciais do Goiás no Goiás, não? Ah, mas Tem outro, né? Mediante ao que vocês opinaram, o Araújo não serve pro brasileiro, praticamente. Não, eu falei, se ele adequar a política do Goiás, eu renovaria com ele. Mas a política do Goiás é de 2 dígitos. Isso. No máximo chega a 90 mil. Isso. 70 é muito, André, na minha opinião. O Araújo não merece 70 hoje, não? 50 no máximo, então. 40 pro Johnny, pra Júlia? É, 50. Que Deus. 50. Então, Tá. Araújo, vai embora, meu filho. É. Você arruma time ganhar 100 conto aí tranquilo. Aqui, Gislene Gonçalves. Gislene Siriaco Gonçalves. Caiu muito de produção. Tem que colocar o Vitor mesmo, porque é 6 por meia dúzia, mas o Vitor tem mais experiência. O Vitor vai ser titular no Brasileiro. Não tem outro. Ela voltou aqui, final, Goiás e Anapolina, na opinião da Gislene. Cresce. Goiás e Anapolina na final. Luciano Carlos Barreto. Carlos Alberto sabe que é a última chance dele no futebol profissional. Ele vai nos dar muitas alegrias. Temos que ter cuidado com Goianésia. A qualidade dos nossos jogadores é muito superior, mas futebol é futebol, na opinião do Luciano Carlos Barreto. É jogado, né, gente? E o Lambari é pescado. É lógico. O Jader Matsui. Boa noite a todos. Já comentava ontem durante o jogo do Goiás com o Dione, que não só o Eric quanto o Clayton Salles como estavam mal na partida. Isso que se chama falta de personalidade. Para mim, volta o Vitor. Não há a menor chance do Goianésia botar água no chope do Verdão. A chance deles era ontem e eles não deram conta. Abraços a todos da mesa, em especial a nossa musa. Obrigada, Jada, e um abraço também para você. Abraço ao Jada e é lamentável ter que estar pedindo o Vitor de volta, né? Pra você ver que ponto que chegou, hein? Né? Não, em off, meu amigo Samurai disse que tá com saudade do Richelli, né? Pra você ver. Não, que nem jogava, ou seja, já é referência do Goiás. Aquela jogada forte pelo lado direito, que dava assistência, cavava pênaltis, né, fazia gols, realmente tá fazendo falta o Richelli. O Gabriel Ramalho Lopes Silva. O titular lateral direita tem que ser o Vitor, pois o Clayton Salles, além do Eric, vem pipocando nesses jogos finais do Goianão. Quanto ao jogo contra o Goianese, dará Goiás e Anapolina final. Espero que o provável tricampeonato não acalme ainda mais a diretoria verde, pois esse time para o brasileiro é fraco. Abraços, André, e aos amigos, um abraço ao Gabriel Ramalho Lopes. Isso é unânime, né, gente? Todos nós sabemos que o time do Goiás, para o brasileiro, complicado, né? Fica temeroso. Aquele negócio, né? Tem jogadores aí com potencial que podem crescer durante a competição, mas você não pode, né, esperar isso. O maior exemplo foi o que aconteceu com o Vila Nova. A diretoria esperava que a base iria surpreender, não surpreendeu, muito pelo contrário, e o time acabou sendo rebaixado. Rupert Nickerson. Olha aqui o Petinho, não é Um Petinho abraço não, pro nem Pet. não. Nem não? Não, mas coincidência. Rupert Nickerson. É muita Tem que coincidência. manter o Clayton Salles. O Vitor não fez nada e já está no final de carreira. Vai acrescentar nada. O time tem que ser o mesmo, pois essa é a base para o Brasileirão. Tem que deixar a garotada. Final da Goiás, na opinião do Rupert Nickerson.
O Gabriel Nelly de Belém, o Gasparzinho. Goianão acaba no domingo e Brasileirão inicia no outro. Queremos bons reforços, pedindo reforço do Gasparzinho aqui, Ismael. Precisa, né? O professor Maxilei, grande Maxilei. André, o Fernandão, irmão do Carlos Alberto, vai acertar com o Goiás? O Maxilei, ele tá treinando, recuperando uma contusão no pub no Goiás. Ele tem um contrato com o time da Europa até julho. Então, até pelo que eu conversei com ele, o Fernando, até julho ele tá preso ao time da Europa. Depois de julho, quem sabe? Fernando, seria uma boa? Volante Fernando? Sei lá, cara. Eu acho que realmente Goiás é o spa verde, né? Brincadeira. Os caras vêm se recuperar aqui no Goiás e... Não, vamos falar de recuperação. Vamos falar de digamos assim, contratação pro brasileiro, igual o torcedor tá pedindo. Não é? O Goiás não vai ter condições financeiras para trazer jogadores de ponta que são titulares. Mas, pelo amor de Deus, traga jogadores que realmente vêm jogar de verdade. O Fernando que já teve 2 passagens. Na minha opinião, não. Na segunda ele foi pior que a primeira, ele joga na Moldávia. Isso. Pelo amor de Deus, do time. E pra mim, assim, na posição de volante... Portugal, não é? Não, Moldávia é um país. É um país? Seria uma Moldávia contratar ele. Júlio, na sua opinião? Não, eu acho que aqui não tem espaço pro Fernando, não. Pois é. Até acho que o Samurai não concluiu na posição dele. Samurai. Temos muitos jogadores, né? A Luzélia Siqueira, tava lá ontem em Goianésia, a Luzélia. Um abraço parabéns, pra Luzélia. A nação esmeraldina que invadiu Goianésia, deu um show lá. Parabéns, então, a Luzélia. Deve manter o Clayton pelo menos no próximo jogo. André, por que ninguém tá falando sobre as arquibancadas do Valdeir José de Oliveira que estavam caindo? Bem lembrado. Nós falamos isso ontem lá na transmissão de 730, onde o pessoal do Goiás estava, a Força Jovem, arquibancada... Quase desabou. Luzélia, mas o André é o porta-voz de Goianésia, ele não vai falar mal do lado de Goianésia de jeito. Nós falamos durante o jogo lá, na rádio a gente falou. Goianésia e Barueri, jogo de volta Copa do Brasil, André Rodrigues. 2-2 primeiro jogo de volta em Barueri, quem passa? Goianésia. Passa? Claro! 2-2? Vai jogar num gramado excelente, campo neutro. Tem um torcedor lá pra encher o saco. Time de empresários lá. Empresário, eu acho que é Goianésia. Eu também acho que o Goianésia vai surpreender lá. Tomara. Só um detalhe, Ismael. Pra mim, a decepção é a torcida do Goianésia ontem. Eu esperava muito mais festa, por se tratar do Goiás. Eu acho que aquela decisão da mãozinha do Nonato tirou um pouco a empolgação, né? O pessoal ficou lembrando daquela mãozinha do Nonato. Gente, programa maravilhoso, descontraído, o horário passa, nós nem damos conta do horário agora. Brincadeira, já são 9 horas, estamos ao vivo, 21 horas. Obrigado pelo carinho de sua audiência em toda Goiânia, estado do Goiás, Brasil, mundo via internet. Lembrando que o programa hoje é segunda-feira, aliás, ao vivo, e agora é na próxima quinta, não sexta. Quinta-feira temos encontro marcado às 20 horas. Boa noite, Samurai. Boa noite, Ismael. Boa noite a Júlia Franco, ao André Rodrigues, a vocês que acompanham do Tribo do Verdão. E até agora, por conta do André Rodrigues, quinta-feira. Brincadeira. Boa noite, Musa. Boa noite, Ismael. Boa noite, Johnny, André. Boa noite para quem acompanhou hoje o Tribo do Verdão. E uma excelente semana, né? Até quinta. Exatamente. André Rodrigues, uma boa noite para você. Tem que cuidar com minhas mãos aqui, ó, para não parecer o Johnny na foto. Um abraço ao Johnny, a Musa Júlia, o seu Evandro, pai da Musa, o Paulo, né, o nosso Tiagão, lá na técnica, né? E até a próxima quinta-feira, se assim nosso Deus permitir. Agora, que pressão colocaram em mim, passou para quinta-feira, porque o André queria. Rapaz, que pressão psicológica, gente. Só o André, porque, primeiro, nem cerveja eu bebo, né? Não tem Gente, uma boa noite a todos. Temos encontro marcado quinta-feira às 20 horas aqui, TV Metrópole News, canal 14, e você pelo portal metropolenews.tv.br. Fique com Deus. Fui.